noite, meus arpeiros, minhas arpias! Yes! Nem acredito que estamos iniciando finalmente a nossa semana de PNL. O pessoal tá chegando, calma lá. Quem ainda não sabe por que a gente chama arpeiros e arpias, é uma brincadeira que a gente faz há anos já. Porque desde que nós criamos o Instituto Arpia, e a gente brinca que tem os arpeiros, é obviamente que não é isso, e as arpias, mas é uma maneira carinhosa de chamar os alunos do Instituto. Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal que está chegando. A Cíntia, terapeuta holística, o José Antônio, deixa eu ver, depois eu rolar aqui, Zélia, muito bem-vinda, Miranda, Jéssica, a Ana Maria, essa é a arpeira raiz, a Jane, a Isabel, a Simone, muito bem-vindas. Já vão falando aí quem é do Instituto Arpia, põe Arpia. Quem é da Mari Tortella, marca em que turma você é. Você é o quê? Diamante como o Joe? Ou você tem alguma outra também? Sodalita? Vão falando, bem-vinda, Aline. Ai, gente, olha, tem tanta gente que eu amo que tá chegando, que faz parte disso. Thelma, Thelminha linda. Bem-vinda, Nádia. Vou marcando aí de onde vocês são. São arpias? São da RT? São lá da Kelrin? Vão falando aonde vocês são. Ju Mendonça, bem-vinda. Cíntia. Aí temos Esmeralda. Diamantes. Muitos diamantes aqui. Yes, porque nós valemos realmente nosso peso em ouro. Mais que ouro. Yes, muito bem-vindos. Que delícia, gente. Que gostoso. Ágata Azul. Vão chamando o pessoal. Ó, um dos critérios já para você que já está aqui para o sorteio da noite, né, da live de hoje, uma das coisas é chamar ao vivo as pessoas. Então vai aí na flechinha de baixo, no direct, e já manda para o máximo de pessoas que você puder. Isso é um quesito mínimo para o sorteio já de amanhã. Então, tanto ao vivo como depois de gravado. Eu vou passar a regra certinha depois. Todos os dias nós teremos sorteios. Sim, porque nós não somos miseráveis. Porque nós gostamos de abundância. Ontem era para ter feito sorteio de 2 livros. Aí eu fiz de 6, ou seja, 3 livros físicos e 3 e-books. E vai ser sempre assim, por quê? Porque na verdade, uma coisa que eu aprendi é quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Isso é real, é uma lei universal. Então vai chamando o máximo de pessoas possível, porque vai ser a melhor semana da tua vida sobre PNL. O que é PNL? Me perguntaram. Isso que é legal, né? As pessoas estão chegando, nunca nem ouviram falar às vezes, ou não conhecem a ferramenta. Que ferramenta é essa? Bom, antes de mais nada, a PNL é uma ferramenta terapêutica. Então tem pessoas que trabalham só com a PNL. E aí ela ajuda outras pessoas com essas ferramentas. O que significa PNL? Programação Neurolinguística. Nós vamos explicar um pouquinho da história, como surgiu, como que ela trabalha isso. Bem-vinda, Tami, bem-vinda, Lu. Ai, gente, que delícia. Tanta gente que eu amo aqui. E aí essa ferramenta, ela consegue, é uma das ferramentas que conseguem criar as desprogramações. Então a gente vai entender essa noite o que é programação, o que é desprogramação, como que faz isso, como que sai do buraco. Bem-vinda, Cleide. Ai, muito, quem nunca ouviu falar vai sair daqui no mínimo diferente. Por quê? Porque não é só conhecimento. As lives desses dias todos, todo dia tem live, tá, gente? De segunda a sábado. Segunda a sexta vai ser às 19 horas. Sábado vai ser às 15 horas, quando vai ser feito o lançamento do curso. Então, sim, vai ter curso no final vendendo, claro. Mas o tanto de coisa que eu vou entregar gratuita para vocês, já dá para mudar muita coisa, né? Já dá para desprogramar muita coisa e reprogramar. Tanto é que o nome do curso chama Desprograme-se, com ame-se em outra cor, porque quem se ama consegue se desprogramar daquilo que já não está sendo mais útil, aquilo que não está tendo mais eficácia. Por isso que nós aqui vamos falar e vamos trazer a PNL. Então, nós vamos ter aulas teóricas, práticas, vamos ter atendimento ao vivo.
Vou chamar vocês aqui na telinha. E todo mundo vai poder fazer os exercícios, mas alguns eu vou chamar ao vivo aqui para que a gente consiga nortear os outros. Então a ideia é ter o máximo de pessoas ao vivo possível, por isso que o sorteio só vai ganhar, só vai levar quem estiver ao vivo. Por quê? Porque senão eu não acho justo quem tá priorizando em estar aqui. É óbvio, vai ficar gravado isso aqui. Mas é totalmente diferente você estar ao vivo e estar gravado, porque aqui você pode fazer pergunta ao vivo e eu vou responder na medida do possível. Vai ficar gravada? Sim! Ontem não teve nada, ontem foi só o sorteio. Fiquem tranquilos, começamos hoje, do zero. Então a base, o início vai ser dado hoje, a largada. E aí o que eu quero que vocês entendam? Durante a live vai ter o sorteio. Então não é que vai ter o sorteio sempre no final da live. Então tem vezes que vai ser no meio, tem vezes que vai ser no início. Por quê? Justamente para ter certeza que as pessoas estão ficando na live o tempo todo. Se não falar assim, ele vai só no final, e aí entra só no final. O objetivo é que você aprenda, mas mais do que aprender, que você use essas ferramentas a seu favor. Quantas programações ruins nós trouxemos, né? Aquele famoso dedinho podre que a gente brinca, né? Falou tem dedo podre para namorado, falou tem dedo podre para escolher profissão. Não existe dedo podre, existe programação ruim. E é sobre isso que a gente vai falar, porque é exatamente sobre isso que se trata a PNL. Então, antes de eu entrar propriamente na historinha da PNL, o que eu quero trazer para vocês? Para que haja um entendimento, um pouquinho antes, para que vocês não se percam. Como que vai funcionar? Como que funciona? O aprendizado, ele começa, o primeiro aprendizado, ele se inicia pela experiência. Então, como assim? Desde que nós somos bebês, a gente começa a aprender. O nosso processo de aprendizagem se inicia desde o feto, dentro do ventre. Mas depois que nasce esse bebê, o que ele faz quando ele precisa de alguma coisa? Ele chora. E aí, devido a esse choro, alguém vai dar atenção, que normalmente vai ser quem? Quem está com o peito cheio de leite? A mãe. Então, qual que é a primeira programação que nós temos? E isso é muito engraçado, porque a gente usa esse ditado até hoje. Quem não chora, não mama. Por quê? Porque era a maneira que o bebê encontrou de se comunicar com a mãe. Ele não sabe falar, ele não sabe fazer outra coisa, ele ainda não tem controle sobre os gestos, ele ainda não tem essa coordenação motora, então ele chora. A hora que ele chora e a mãe atende, ainda que a mãe demore para atender o que ele realmente quer, se é fome, se é fralda suja, se é a etiqueta que está apertando, ou elástico que está apertando, seja lá o que for, a hora que a mãe acerta, ele para de chorar. Na verdade, logo que a mãe já pega e dá atenção, se não for uma dor física, o bebê normalmente já vai parar de chorar. Qual a primeira programação que fica, então? Que toda vez que eu chorar, eu vou ser atendido. Entendem? E quem que vai me atender? A minha mãe. Por isso que quando o bebê cresce um pouquinho, a criança começa a falar, o bebê começa, entre bebê e virar criança, começa a fala, o domínio da fala. Qual que é a frase que ele vai falar primeiro, normalmente, ou qual a palavra normalmente que ele vai falar? É mãe. Por quê? Porque a programação mais forte é da mãe atender as minhas necessidades. Então, observem, meus queridos, tudo é programação. Esse aprendizado vai virar uma programação. Isso fica registrado. Quanto mais antigo for a programação e quanto mais próximo forem as pessoas que fizeram a programação, mais difícil ela é de ser retirada, de ser ressignificada, de mudá-la. Mas calmem, é possível mudá-la sim. Graças a Deus. Tudo nessa vida é possível, inclusive, isso é um dos pressupostos da PNL. Não existe nada impossível, tudo é possível para quem crê e para quem faz por onde, tá? Então, guarda essa informação. Então, temos lá as primeiras programações, que é exatamente em cima desse aprendizado. Aí, quando a criança começa a ir para uma escolinha, quando ela começa a ter contato com outras pessoas, começam a receber outras fontes de informação, tirando o pai, a mãe e os irmãos. E quem está mais próximo, quem está convivendo com essa criança.
Aí o que que ela percebe? Que é possível então ter o aprendizado sem ter que passar pela experiência. Por quê? Porque quando estava na pele, estava na carne, ele chorava, ele era atendido, então isso ficou extremamente forte. Mas dá para mim aprender ouvindo e aprendendo com o que os outros me ensinam. O processo da escola é esse. Qual que é o problema? Por que que você aprendeu tantas coisas na escola e hoje não lembra de muita coisa? Porque só o aprendizado falado, ele em tese, gente, uma coisa, guardem para a vida de vocês. Tudo, absolutamente tudo que você viveu até hoje está registrado aí, nos mínimos detalhes. Isso não é apagado, tá? Não, nosso HD é o mais poderoso do universo. Nada é apagado, absolutamente nada. Não existe hipnose que apague um trauma. O que que faz? Se ressignifica aquele trauma, muda o sentido do trauma, aí eu consigo conviver com ele sem doer. Mas ninguém consegue apagar, nada, porque não foi feito para isso a nossa mente, ok? Então pensem comigo, por que então que eu não lembro se nada é apagado? Porque o cérebro, nosso HD, nosso consciente, que é isso que nós estamos usando agora, essa fala, eu estou usando o quê? Minha inteligência, minha memória rápida. Ser rápida é uma memória normalmente mais recente ou aquela que está mais alicerçada em mim. Bom, por que tem coisas que eu não lembro? Porque não uso muito, não tem muita utilidade. O que que o cérebro faz para economizar? Ele vai jogando lá para o fundo. Esse fundo chama-se inconsciente, que é onde ficam os traumas, onde ficam os bloqueios. Junto com esse monte de coisa que a gente não lembra. Que alguns vão chamar de lixo, mas não é, tá lá. Tá tudo lá. O que que faz algumas coisas virem para a tona e outras não virem para a tona? O que que vem para a tona é conforme a minha necessidade real daquilo. Então, se eu só ouvi e não executei, não estudei, não teve nenhum sentimento envolvido com aquele aprendizado, isso vai lá para o fundo. Quanto mais sensações eu coloco naquilo que eu vou aprendendo, mais forte essa programação e esse aprendizado vai ficando. Então imagina assim, eu sou apaixonado pela professora de português. Então eu posso não lembrar, apesar que, isso é bem interessante, quem foi apaixonado pelos professores de determinadas matérias, normalmente guarda e sabe melhor aquela matéria do que as outras. Tá? Por quê? Porque o sentimento ele ajuda, ele fortalece esse registro. Existem várias portas de aprendizado, né? Tem a parte visual, o que eu enxergo, tudo que eu enxergo, absolutamente tudo, ainda que mal por causa do óculos, isso vai ser registrado. O ouvido é outra gaveta, é outra fonte de entrada. A sinestesia, o sentir, é outra fonte de entrada e assim por diante. Cada um dos aprendizados, eles vão ficando organizados em caixas de entrada. Então vou dar um exemplo assim. Eu fui lá e encontrei, vamos pegar a nossa, que muitos conhecem aqui, a Mari Tortelli. Peguei a Thelminha, a guardiã. Conheci a Thelma pessoalmente. Fui lá, dei um abraço nela gostoso. O que que vai ficar? Eu tenho a imagem da Thelma, eu tenho a sensação do abraço, eu tenho o cheiro da Thelma, eu tenho a voz da Thelma, então cada uma das coisas da Thelma vão ficando em caixinhas separadas. Quando eu trago uma memória, é como se eu pegasse todas essas caixinhas e unisse de uma vez só para reconstituir a cena. Só que tem coisas que às vezes não vêm. Por que às vezes não vêm? Porque às vezes nossa memória ela faz ligações com aquilo que é mais conhecido para nós. Sabe aquele ditado assim, ai, meu santo não foi com dele, não foi com a dela? Por quê? Porque alguma coisa daquela pessoa me lembra alguém que me fez algo que não foi bom. Então você imagina assim, a sogra, a coitadinha, a santa, você nem conhecia, você foi conhecer tua sogra pela primeira vez. Tirando o popular, que sogra não presta, que sogra é bruxa, vamos supor que você não tenha ouvido nada disso, porque isso também influencia, essas verdades que a gente compra dos outros. E aí você olha para a cara dela, e aí alguma coisa assim, ela parece chata, a mulher nem abriu a boca, você olha para ela, já tem não bateu. E aí quando você começa a puxar o porquê realmente não bateu, é que as pessoas não fazem isso. Fala, meu santo não bateu, minha energia não bateu porque ela é pesada. Pessoal, o som tá bom aí para vocês? Vocês estão escutando bem? Sim? Vão falando aí.
Ai, coitada, a energia dela é muito ruim. Que na verdade, assim, o negócio da energia é real. Só que, às vezes, não é porque a energia dela é baixa. É porque, às vezes, a minha energia tá baixa e a dela tá alta. Aí não há coerência. Aí dá aquela sensação ruim. Mas tirando a parte energética, por que de repente eu não fui com a cara? Porque, de repente, a voz dela, o jeito dela lembra da minha mãe. E a minha mãe me abandonou quando eu tinha 7 anos, 10 anos. Então, a rejeição que eu tenho pela minha sogra nada mais é do que a rejeição que eu tinha pela minha mãe, que eu projetei nela. Todas as pessoas que você não gosta têm algo, provavelmente, de alguém, de coisas que não foram resolvidas. Primeira clareza da noite. Todo mundo que você não gosta, tirando assim, tô falando que não gosta, não é que aquela pessoa, obviamente, que deu um tapa na tua cara. Mas sabe aquelas pessoas que você não gosta, mas não teve nada de errado com elas, não aconteceu nada? Provavelmente ela traz alguma memória inconsciente de algo que não foi resolvido. Por isso que é importante a gente se conhecer. Por isso que a gente não deve acreditar em tudo aquilo que a gente sente. Porque isso às vezes está mal resolvido em alguma outra área que precisa ser vista. Tudo que não é visto é repetido. Travou, pessoal? Já voltou? Travou? Fala aí para eu saber se eu posso continuar ou não. Tá normal ou tá travado? Vamos esperar as pessoas responderem. Tá normal ou está travado, gente? Tá, então beleza. Então, vou repetir. Tudo que não é resolvido é repetido na sua vida. Você vai trazer de volta. Por quê? Porque nossa vida é um grande aprendizado. Se você não quis aprender, a vida vai te esfregar na cara de novo em algum momento, até você aprender. Tem coisas que eu vou falar aqui que vão ser polêmicas, tem gente que não vai gostar de ouvir, e eu até entendo. Você não é obrigado a acreditar em tudo que eu digo, mesmo porque muitas das coisas que eu digo, além de fazer sentido para mim, são estudos de outras pessoas que estudaram a vida inteira para isso. Pessoas que criam doenças que se repetem. Então, eu vou dar um exemplo da candidíase de repetição. Tem gente que vai falar, isso é por falta de higiene, isso é por não sei o quê. É alguma coisa na sua vida que você não está olhando. E o corpo está avisando, entre aspas, o corpo está avisando que tem algo errado. Mas não é no físico que tem algo errado. Tudo aquilo que é físico começa na energia, começa no emocional. Então, tudo aquilo que você tem de físico, antes de chegar no físico, ele tem uma raiz psíquica, ele tem uma raiz mental, alguma coisa que você não resolveu e foi para o físico. Isso a medicina germânica já explica. Isso, o corpo apenas sinaliza. E a doença não é castigo, doença é o aviso que você tem que parar e ver algo. Sempre, ok? Então vamos lá. Por que eu estou falando tudo isso? Eu vou dar mais um exemplo antes de entrar na história propriamente dita da PNL. Porque assim vai ficar mais fácil vocês entenderem. Observe aqui o desenho. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Ótimo, dá. Aqui, isso, esse engarrafamento. Imagina que essa pista aqui, você pode ir a 60 km por hora. Então, 60 km por hora é uma velocidade razoável. Só que esse carro aqui, dá para ver? Este carro aqui, ele está a 20 por hora. Ok? Vamos pegar esse carro aqui da ponta. Ó, ele está a 20 por hora. Aí, este aqui está pensando o que desse? Que ele é um idiota. Por quê? Porque se pode ir a 60, por que ele está indo a 20? Então, ele pensa que esse aqui é um idiota porque ele não está usufruindo aquilo que esse aqui poderia estar usufruindo, certo? Esse aqui atrás está pensando o que desse aqui? Que a mesma coisa. A diferença é que ele começa a buzinar para ele acelerar, porque ele não vê esse carro aqui da frente. Ele acha que é só esse que está da frente dele.
E aí ele começa a buzinar. O que esse aqui pensa desse outro? Que ele é um maníaco. Por quê? Porque não está vendo que a coisa não está andando? Então por que está buzinando? Então, o que eu quero dizer com isso? Você é este aqui do meio, ó. A sua visão é limitada. Você consegue ver malemar o que está na frente e o que está atrás. Malemar. E aí os seus julgamentos são em cima dessa visão limitada que você tem. É exatamente sobre isso que vai estudar e vai dizer a PNL. Que tudo aquilo que você acha que é apenas parte de uma realidade maior do que realmente acontece. Então, vamos lá. Como que se iniciou então a PNL? Richard Blender, ele era um cara extremamente estudioso, fez matemática, fez computação, fez várias ciências. E aí o que ele percebeu? Como uma das áreas de conhecimento dele era a parte de computação, de programação, a linguagem que ele conhecia era qual? Que tudo é programação, certo? E ele começou a perceber que os humanos agiam da mesma forma, em cima de programas que se repetiam, que quando a mente aprende uma coisa, ela vai repetir aquilo várias vezes para economizar energia, isso é próprio dela. Só que o Blender, ele estava fazendo um trabalho para o Fritz Perls. Quem que é Fritz Perls? Ele é o pai da Gestalt terapia. O que é Gestalt terapia? É uma terapia que fundamenta da seguinte forma. Eu vou resumir aqui, gente, pelo amor de Deus, é o resumo do resumo, tá? Então, não leve ferro em fogo. O que seria a Gestalt? Então é assim, é como se um terapeuta estivesse aqui, o cliente ou o paciente estivesse na frente dele e ele falasse o que aconteceu, algum fato que tenha acontecido com ele. E aí ele fala assim, por que minha esposa não me entende? Minha esposa me xinga, minha esposa faz isso, vive reclamando que eu jogo a toalha na cama. Como que funciona a Gestalt? O terapeuta vai falar para ele, vai pôr duas cadeiras. Uma vai ser, ele vai representar ele, e a outra cadeira ele vai representar a pessoa que ele está trazendo a historinha. Então ele vai falar assim, senta na sua cadeira e fala como que você está se sentindo perante o que sua esposa fez. Eu estou me sentindo humilhado, eu estou sentindo isso. E aí ele vai perguntar, mas por que você está se sentindo humilhado? Porque ela fala essas coisas. E quem falava essas coisas para você, ou coisa desse tipo? Ela me lembra minha mãe humilhando meu pai. Ou seja, ele vai trazendo consciência para essa pessoa, para a pessoa dele, certo? Aí depois ele pede para ele sair daqui e sentar aqui, no lugar da esposa. E ele fala assim, e ela? Como que ela se sente? Ela se sente cansada. Por que ela está cansada? Porque ela acha que eu não faço nada. Aí ele vai falar assim, você não, que ele não faz nada, não é? Por quê? Porque ele faz a dissociação, certo? Para você se colocar no lugar de um e de outro. Isso faz com que você tenha uma visão mais ampla das coisas, não só a sua visão, não só o seu parecer do que aconteceu os fatos, mas os dois lados da história. Essa é a história da Gestalt terapia. E aí, Blender, a hora que ele estava escrevendo o livro de Fritz Perls, ele percebeu que isso fazia muito sentido, que tinha a ver também com algumas programações. E aí ele se junta com o John Grinder. Quem que é John Grinder? É um professor de linguística, um famoso professor de linguística, que se junta com o Blender e aí juntos eles criam a PNL. Então, o que se percebe? Que existem em nós muitas programações, que essas programações nem sempre são as melhores programações, e que o jeito de falar, o que se fala, também pode mudar as coisas. O jeito que a palavra tem poder, isso é real, isso não é só bíblico. A palavra tem poder no sentido mental também. Então, se eu mudar às vezes o jeito de falar algumas coisas, é como se eu reprogramasse, eu desse um novo sentido para algumas programações. Então eles juntaram essas duas coisas e criaram então a famosa, poderosa, surpreendente PNL. Fato importante. Lembra que eu falei que nós temos vários canais de entrada?
ou visual, ou auditivo, ou da fala, ou do sentir do toque, que são formas que a gente tem de ler as coisas, de receber as coisas com mais facilidade. Então eu já vou dar a primeira dica de ouro para quem é profissional, quem é terapeuta ou quem é de qualquer outra área, mas que vende alguma coisa. Ou vende o seu serviço ou vende coisas. Aprenda uma coisa, meus amigos. Todos nós temos os canais que mais são receptivos à venda. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que falam mais, gostam da fala, tem pessoas que gostam do toque. Por que eu estou falando isso? Dentro da PNL existe algo chamado rapport. O que é o rapport? É eu ir com a cara de... ou eu falar assim, nossa, fulano fala e eu entendo, parece que fala a minha língua. O que é falar a língua? É exatamente isso, o alfa. Tudo que prestei a vida toda, aprender a falar. Quando o vendedor sabe, entende qual que é o canal de entrada do outro, do seu cliente, ele cria o rapport. Ou seja, a pessoa começa, ela fica já suscetível a ele. Ela fica mais suscetível à compra. Então vamos supor, quando você recebe uma mensagem no WhatsApp perguntando sobre o seu serviço, se a pessoa mandou um textão ou mandou um texto pelo WhatsApp, por exemplo, qual que é o canal que ela está utilizando? A escrita e, obviamente, então, a visão, a imagem. Toda vez que você responde de uma maneira diferente da que ela mandou para você, você está quebrando o rapport. Então é como se você estivesse falando uma outra língua. Uma pessoa que manda áudio e você responde texto escrito, você está quebrando o rapport. Você está falando uma outra língua que provavelmente vai dificultar a venda. Se a pessoa... Cleber, mas eu não gosto de ficar mandando áudio. Não tem problema, eu estou apenas explicando que o canal do outro deve ser observado quando eu quero vender. Por quê? Porque é o canal de entrada, é onde para ele faz sentido. Se veio numa loja, a pessoa veio e cumprimentou com 3 beijinhos, por exemplo. O que mostra para mim? Que o canal dela é sinestésico, o negócio dela é o toque. Então, quando eu retribuo com toque, ela já fica mais suscetível àquilo tudo que eu tenho para dizer para ela. É como se ela baixasse as barreiras, como diria Barras de Axis, baixando as barreiras. Porque cada um de nós tem um canal de entrada, um canal principal, um canal de preferência. Tem gente que é muito mais visual, de imagem, gosta de receber imagem, manda figurinha o dia inteiro que Deus manda. Então, quando você retorna dessa forma, a pessoa, vou dar um exemplo simples, a pessoa que manda coraçãozinho, manda bom dia, manda mãozinha, manda chuvinha, a hora que você responde com emoji também, você já ganhou aquela pessoa, porque você está falando a mesma língua dela. E isso é programação neurolinguística. É um dos, tá? Chama neuromarketing isso. Que é também a forma de espelhamento. É uma outra técnica da psicanálise que eu vou juntar aqui. Por quê? Porque eu tenho mais de um conhecimento. E eu acho que isso pode favorecer para vocês. O que é o neuromarketing? O que é o espelhamento? É quando eu faço aquilo que o outro está fazendo para ele se identificar comigo. Então, é aquela pessoa que chega até mim e fala alguma coisa, de repente ela toca o cabelo. A hora que eu respondo e eu toco o cabelo também, é como se a gente estivesse falando a mesma língua. E aí ela está mais suscetível a me ouvir. Então, quando a gente vai entendendo isso, as fichas vão caindo e a gente vai melhorando também a nossa comunicação de chegar até o outro com menos ruído. Vamos lá, continuando, gente, é tanta coisa, mas eu quero a ideia, deixa eu olhar aqui o horário, misericórdia, meia hora já. A ideia é não passar das 19 horas, tá? A ideia é no máximo 1 hora, mas tem coisas que eu queria começar a passar para vocês, já para a cabecinha de vocês começar a criar comichão, a começar a ferver. Então, o que é importante você entender? Que tudo, essa forma de comunicação vai passar por aquilo que nós chamamos na PNL de filtros. O que são os nossos filtros?
São as nossas crenças, é o jeito que a gente acredita, são os valores que nós adquirimos, que nós conseguimos. Então, tudo aquilo que chega passa por esses filtros para eu tomar algumas decisões. Isso, é isso mesmo, Aline. A Aline usou isso muito para vaga de emprego. Ai, que legal. É isso aí, exatamente isso. Então vamos lá. Tá. O que eu quero que vocês entendam também? Isso é importantíssimo você entender também, que pode mudar a concepção de vida. Tudo que acontece fora de nós, tudo que acontece, vamos supor, vamos voltar aqui. Eu falo assim, por exemplo, fulano me irrita, fulano me tira de mim. Tudo que está fora não tem o poder de mudar o que está dentro, se eu não permitir. Agora, o que normalmente acontece? Eu não estou bem dentro e jogo para fora. Tem um ditado que é muito verdadeiro, que fala assim, que gente feliz não dá trabalho. Gente, é a maior verdade do mundo. Quem está ganhando, rasgando dinheiro, quem está muito feliz porque está namorando, tá cagando pro resto do mundo. Se o mundo está xingando, se o mundo está condenando, está pegando fogo no mundo, eles estão nem aí. Por quê? Porque o dentro está bem. O problema é que o dentro muitas vezes não está bem. E a gente externaliza essa dor para fora. E aí o que acontece? Casamentos são desfeitos, empregos a gente sai do emprego, a gente fica numa procura de quem somos nós mesmos. Por quê? Porque esses conflitos internos gritam tanto que a gente não consegue ouvir, discernir as escolhas, as melhores escolhas. Então, vamos lá, os filtros. Existe um filtro da generalização. O que é o filtro da generalização? Eu passo por uma experiência e aí eu generalizo por causa dessa experiência. Então, por exemplo, quando uma mulher fala assim, nenhum homem presta, o que ela fez? Ela pegou uma experiência ou algumas experiências e generalizou, jogou para todos, como se todo homem não prestasse. Isso é real? Não é. Eu falando para você faz sentido? Faz até sentido. Mas a pessoa faz isso sem perceber, entendem? Experiências ruins que ela teve lá na infância, por exemplo, e ela generaliza até hoje. Então, eu vou dar assim alguns exemplos. É aquela pessoa, por exemplo, que foi chamada para falar, para apresentar um trabalho lá na escola, e as crianças começaram a rir, tirar sarro, porque ela estava nervosa. E qual que é a programação que foi feita? Toda vez que eu for para frente falar, toda vez que eu falar em público, vão rir de mim. Pronto, carimbou, registrou. Toda vez que eu for me expor, vão rir de mim. E aí o que acontece? Você não vai se expor, você não vai fazer live, você não vai fazer seminário, você não vai dar palestra, desde que você não supere, porque lembra que eu falei, tudo é superável, tudo tem jeito, mas tem pessoas que ficam reféns desses traumas, e aí ela começa a acreditar que ela não serve para falar em público, que a voz dela não é boa, que a aparência dela não é boa, ela começa a criar desculpas para justificar aquele não fazer dela. Olha como que a nossa mente é sabotadora. E aí, ela, para se proteger, na verdade, ela cria uma série de coisas, de subterfúgios, para não ter que viver aquilo, para não ter que enfrentar aquilo. Tem gente que foge das suas sombras a vida inteira, e aí não consegue alterar, não consegue mudar as coisas. Isso serve para dinheiro, serve para outras coisas, tá? É igual aquele outro ditado, né? Eu nunca vou chegar lá. Por quê? Porque ninguém chegou na minha família, eu não tenho referência. Então, para mim fazer parte dessa família, eu não chego. Isso aí a Constelação explica e outras terapias ensinam isso também. Então, são programações ruins que nós criamos devido a alguma experiência ruim e nós generalizamos e deixamos ela concretar na nossa vida. O segundo filtro é a exclusão. Então, é quando a gente passa, pensa assim, ó.
Nós temos a capacidade de recolher mais de 2 milhões de informações por, sei lá, não lembro por quanto tempo, se era por minuto, se era por hora, não importa. 2 milhões. Dessas 2 milhões de informações captadas, só 124 vão ficar aqui na frente, digamos assim. O resto vai tudo lá pro fundo. Por quê? Porque essas 124, eu não consigo, como fala, degustar, não é degustar a palavra. Eu não consigo trabalhar com todas essas informações. Então eu trabalho só com 124 dos 2 milhões, certo? O problema é que às vezes eu jogo lá para o fundo coisas que eram importantes. Processar, obrigado, Cíntia, você é uma fofa. Era processar. E eu não consigo processar todas as informações. O problema é que eu às vezes deixo na frente aquilo que não tem utilidade e jogo para trás aquilo que era importante. Porque o cérebro ele vai fazer essa distinção conforme as programações que eu já tenho. Se, por exemplo, para mim é mais importante música do que aprender matemática, toda vez que vier informação de matemática, ela vai lá para o fundo, E aí aquela pessoa fala assim, eu não consigo aprender matemática. Por quê? Não é que ela não consegue aprender matemática. É que já tem uma programação que toda vez que vier informação de matemática, ela joga para trás. Obrigado. 11 milhões de bits por segundo. Obrigado, minha linda. Ai, gente, esse povo é tão inteligente que eu adoro. Bom, deu para entender. Qual que é o problema disso? Então, nesse jogar para trás, nessa exclusão de informação, às vezes eu excluo coisas, eu vivo situações porque eu excluí coisas que não eram para excluir. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Imagina alguém que fez algum mal para mim. E aí vamos supor que eu briguei com alguém. E aí esse alguém, eu tenho uma mágoa desse alguém, porque esse alguém me ofendeu, fez isso, fez aquilo comigo. Qual que é o problema? Como que funciona esse processo da exclusão? Eu excluo as coisas boas que ele fez e só fico com as coisas ruins. E as coisas ruins que eu fiz para ele, eu também excluo. E aí qual a informação que fica na minha mente? Fulano não presta. Como se o fulano fosse o único vilão, entendem? Então pensa assim comigo. As pessoas que você tem problema, as pessoas que você tem mágoa, que você tem tristeza, tenta lembrar as coisas positivas dela, para você ver como que parece que some, como é difícil puxar. Tenta puxar as coisas ruins que você fez para ela. Porque é como se fosse um apagão. Por que nós temos essa tendência? Porque não é exatamente uma tendência. É uma regra, digamos assim, de funcionamento mental. Não dá para guardar todas as informações. Ele guarda aquilo que ele acha que é mais importante. E o que ele acha que é mais importante? Aquilo que as minhas programações falam que é mais importante. Então, por exemplo, se eu tenho essa raiz, que eu não posso ser humilhado, porque eu já fui humilhado pelo meu pai, pela minha mãe, a vida inteira fui humilhado, toda a leitura que eu vou fazer das pessoas, quando elas vêm fazer alguma crítica, é leitura de humilhação. E aí o que acontece? Qual que é a minha tendência? É rejeitar a informação. E aí eu rejeito tudo. E aí vai tudo lá para o fundo. O que a PNL faz? É como se ela trouxesse as informações que foram excluídas para que a gente possa então liberar a pessoa. Porque a mágoa, eu já falei isso em várias lives, o problema da mágoa é que eu tomo veneno e espero que o outro morra. Isso nunca vai acontecer. O desejo de morte, preste atenção, para você desejar mal para o outro, e muitas pessoas vão falar, ai, mas eu nunca desejo mal para ninguém. Tudo bem, querida Alecrim, tá ótimo. Mas vamos supor que no momento da raiva, você teve muita vontade que o outro se estrambicasse. Toda vez que eu gero essa energia, o veneno tem que começar em mim. Entendeu? Essa energia negativa tem que ser gerada em algum lugar. E ela começa a ser gerada em mim, para mandar para o outro. O problema é que do veneno que eu jogo, 99% fica comigo e 1% no máximo chega na pessoa. E se ele tiver com uma vibração alta, nem chega. E se ele tiver uma radiestesista poderosa, não vai chegar mesmo.
E o que eu mais tenho aqui são radiestesistas poderosos, com antimagia e 9 ciclos e tudo mais. Então, o que eu quero dizer? Não vai chegar por quê? Mas a pessoa que desejou mal ficou com mal. Esse é o problema. Tem até o gráfico que devolve, né? Nem vamos entrar nesse mérito, que não é aula de radiestesia. E por fim eu tenho o filtro da distorção. O que é o filtro da distorção? É quando eu dou um significado diferente do que realmente aconteceu, por causa dessas programações. Eu vou dar um exemplo. A namorada que liga para o namorado e o namorado não atende. A namorada que manda mensagem no WhatsApp e agora, depois que criaram esse bendito recurso que dá para apagar o azulzinho, que não dá para você saber se a pessoa leu ou não, para o desespero de alguns e alegria de outros, o que ela vai pensar? Ela vai pensar o quê? Que ele está traindo ela. Por quê? Porque ela já teve uma experiência dessa. O ex-namorado traía e não atendia o celular. E aí isso ficou registrado lá na memória dela. E aí toda vez que ela manda mensagem, que ela liga pro namorado e o namorado não responde imediatamente, a leitura está me traindo. Não é que acabou a bateria, não é que de repente ele está numa reunião que ele não pode atender, não é que ele foi roubado, não é que... Enfim, gente, as outras possibilidades é como se deixassem de existir. Por quê? Porque a programação ativa dela toda vez que eu ligo e não me respondem, é porque ele está me traindo. Ok? Eu queria finalizar falando sobre 3 tipos de relacionamentos que podem mudar a tua vida. E isso, tinha muita coisa ainda para falar de PNL, mas eu queria encerrar aqui por causa da hora mesmo que avança. Então, isso aqui eu acho que quando eu aprendi, fez grande diferença na minha vida, eu quero que faça na sua também. Então, como que funciona esses relacionamentos? Primeiro relacionamento, se eu perguntar assim para você, tem até um filme, né? O teu passado te condena? Se eu perguntar para você hoje, o teu passado te condena? Você responderia que sim ou que não? Respondem aí para mim. Se o teu passado te condena. Não, sim. Sim. Não. Não. Tá, vamos entender melhor isso. Tem pessoas que têm problema de relacionamento com o passado. Como assim? Pessoas que tiveram experiências ruins no passado e criaram programações ruins por causa dessas experiências. Hoje não mais. Que legal, Lu. Tá, vamos lá. Tinha um menino que ele foi levado... Aliás, tinha uma menina, hoje mulher. Qual que era a queixa dela? A queixa dela é que ela era tão tímida, que ela não conseguia lidar com as pessoas, ela não conseguia fazer amizades, ela não conseguia se comunicar. Então, assim, ela mal e mal se ouvia a voz dela. Para ela falar isso, esse pouco, era com muita dificuldade. E aí o que acontece? Fomos puxar isso, a origem disso. E aí nós chegamos no primeiro dia de aula dela. O que aconteceu no primeiro dia de aula? O pai a levou para a escola, como é normal, né, dos pais levarem os filhos na escola. E como ele estava atrasado, ele chegou, deu um beijinho nela e foi embora. O que ficou na cabeça da menina ali no portão, ali na porta da escola? Meu pai está me abandonando. E aí, isso começou a ficar nela. Por quê? Porque, observação, um pouco antes do pai deixar ela na escola, o pai tinha dado uma bronca nela porque ela tinha feito alguma coisa errada em casa. E aí, então na cabeça dela, meu pai está com raiva e o pai vai se livrar, né, do problema, vai se livrar de mim. Isso começou a corroer, a comer a cabecinha dela, dessa criança. No primeiro dia, os coleguinhas tentando se comunicar com ela, tentando brincar com ela, ela não brincava, porque na cabeça dela só passava esse medo, essa cena que se repetia. Será que meu pai vai vir me buscar? Será que meu pai me deixou? Será que ele vai demorar? Será que vai vir mesmo? Então ela não conseguia se comunicar com as outras crianças.
Qual foi o registro criado que eu não consigo me relacionar com as pessoas? Olha que coisa absurda. Uma única experiência frisou naquela menina. Por outros motivos também, ok? Como fazemos quando nós não lembramos da infância? Exatamente o não lembrar da infância já é problema. Existem técnicas para isso, tá, Miranda? A hipnose é uma delas. Mas a hora que a gente começa a mexer no inconsciente, lá naquele fundo, as coisas começam a vir à tona, tá? Porque guardem uma coisa, mais do que vocês, o inconsciente é doido para ser resolvido, ele é doido para ser curado. Então ele também vai se esforçar para isso, para jogar à tona para você resolver aquela situação, porque tudo aquilo que nós não temos recursos para resolver vai lá para o fundo. E aí ele fica esperando a oportunidade de vir para frente para você poder resolver aquilo. Tá, voltando então a essa garota, né? Ela ficou com esse registro. Nós usamos algumas ferramentas da PNL que vamos trazer aqui, mas resumindo a conversa, é como se nós tivéssemos visitado aquela menina e falado assim, vai ficar tudo tranquilo, tudo bem. Seu pai vai voltar, seu pai te ama, né? Seu pai não deixou de te amar por estar aqui na escola, justamente pelo contrário, porque ele te ama e ele queria que você aprendesse as coisas. E aí, a partir desse momento, dessa liberação, aquela garotinha é como se ganhasse autorização para voltar a se relacionar. E aí, essa mulher agora, para surpresa de muitos, não nossa, ela volta e começa a se relacionar. E isso é muito legal, viu? É exatamente isso, José Antônio. Os gráficos de radiestesia, quando eu tenho essa consciência, eu também posso utilizar essa consciência para, inclusive, resolver isso. É o que eu faço como psicanalista, né? Eu não monto apenas para traumas de infância, por exemplo. Eu vou na raiz, eu vou lá e entrego a garotinha, eu alimento, eu nutro aquela garotinha pela radiestesia. Tem até uma live, quem é aí da RT vai ter lá essa aula aí. Bom, outro exemplo. Um empresário, ele criava uma empresa, ele subia com a empresa alcançava, ia crescendo, alcançava sucesso. Quando estava no sucesso, ele perdia o tesão pela empresa. E aí ele parava de ir na empresa, ele parava de investir na empresa. Para ele tanto fazia como tanto desfazia, até quebrar a empresa. Isso acontecia por 3 vezes. Na terceira vez ele veio nos procurar e aí o que nós percebemos? Voltou lá para a infância dessa criatura também. E aí o que veio numa conversa? Que ele lembrou de uma maquete, que tinha uma tarefa da escola, quando ele estava na 4ª série, que era montar uma maquete. Era a primeira maquete dele. E aí ele foi mostrar para o pai aquela maquete, todo orgulhoso, porque era a primeira criação que ele tinha feito, uma coisa grande, era uma casinha de palito, etc e tal. E o pai olhou para ele e disse aquela maravilhosa frase, não fez mais nada do que obrigação. Quem de nós nunca ouviu isso ou falou? Bom, mas enfim, a gente ouvia muito isso naquela época, né? E aí o que acontece? Ele ficou tão desgostoso com aquilo, porque todo aquele empenho, todo aquele trabalho que ele tinha feito para ser aprovado por aquele pai, foi totalmente desconsiderado. Ele ficou tão triste que ele jogou a maquete. E a maquete quebrou. Programação feita. Tudo aquilo que eu faço, quando está pronto, tem que ser quebrado depois. Por quê? Porque se ninguém validar, tem que quebrar. Tudo que eu faço, quando está pronto, quando ninguém valida, tem que ser quebrado. Olha que coisa doida, gente. Por isso que ele quebrava as empresas. Por quê? Nem os pais validavam, nem a esposa validava. Tipo assim, ele estava no auge do sucesso, ninguém falava, nossa, cara, você arrasou, você está de parabéns, você deu a sua vida, deu seu sangue aqui, parabéns. É isso que ele estava esperando. A hora que a gente trouxe essa consciência para ele, ele começou a chorar. Porque ele percebeu que isso fazia falta e ele não sabia que isso fazia falta para ele. Olha que coisa louca. E aí, o que nós trouxemos? Que aquele pai, na verdade,
não queria humilhar o menino. Não era essa a intenção do pai. Espero que não, né? A intenção do pai era: não dependa de mim, da minha validação, para você ter sucesso. Se o pai falasse isso dessa forma, será que ele não teria um outro entendimento? Fala assim: filho, legal, mas o que o pai quer que você entenda e aprenda? Tudo que você fizer, independente do pai gostar ou não, faça por você. Porque senão você vai ficar sempre dependendo da opinião dos outros para ter sucesso ou não. Olha que inteligente seria. E nós, na verdade, nós não fazemos isso. Nós elogiamos os filhos, falamos: nossa, que fantástico, que maravilhoso, não é isso? Não que a gente deva parar, mas o que eu quero que vocês entendam? Quando a gente traz uma consciência para os nossos filhos, eu tenho um filho adolescente e tenho uma moça agora que virou mulher, 18 anos. O que eu tinha conhecimento eu fiz, mas tem coisa que eu já fiz tarde. Mas é importante ainda hoje eu dizer isso. Por quê? Porque quando a gente explica isso para os nossos filhos, eles não ficam dependendo de nós para nada. E aí vou entrar numa outra dor aqui de vários pais. Vários pais não estão preparados para soltar os filhos, para deixar os filhos autônomos. E aí, por isso nós temos tantos jovens fracos hoje, que não conseguem ouvir um não, que não têm resiliência. Por quê? Porque eles foram educados e criados que eles precisavam ser validados o tempo todo, porque senão não tinha valor. Entendem, meus amigos? Quando a gente tem consciência das coisas, o mundo se abre, se liberta. E é para isso que está aqui a PNL. Então, relacionamento com o passado, nós falamos. Relacionamento com nós mesmos. E agora eu vou tocar em outros pontos para vocês. Você gosta do que você vê no espelho? Quando você olha para o espelho, o que você vê? Eu vejo um gordinho. Quando você se olha no espelho nu, o que você vê? É uma pessoa de sucesso? É uma pessoa fracassada? É uma pessoa linda? É uma pessoa feia? Se você falecesse hoje e estivesse no teu velório, o que eu iria ouvir a teu respeito? O que você fez da sua vida? O que você faz da sua vida? É exatamente isso. Mas a pergunta que eu fiz agora é mais profunda. Se eu tivesse no seu velório, o que falariam de você? Ah, fulano era engraçado. Ah, fulano era... Nossa, era bravo, né? Ai, fulano, coitado, não conseguiu ter sucesso na vida? Que dó. Nossa, fulano morreu tão jovem. Nossa, fulano morreu. Que bom, né? Deus me livre. Espero que não seja isso que falam, tá? Pelo amor de Deus. A seu respeito. O que você tem feito dessa vida? Dessa única vida que você tem? E aí, não vou entrar no mérito de ter outras vidas, de ter tido ou não outras vidas. O que nos importa é essa. É agora. É esse agora. O que você tem feito da sua vida? Ah, fulano é chorona, fulano é alegre. O que você tem feito da sua vida? Eu vou contar uma... Tinha uma mulher, ela era gordinha, e a vida inteira ela foi gordinha, tá? E aí ela ouviu, porque com as mulheres a educação é muito mais rígida nesse sentido, né? Antigamente era muito mais, hoje já mudou isso também um pouco, que é a frase, homem não gosta de mulher gorda. Quantas aqui ouviram isso? Homem não gosta de mulher cheia, de mulher gordinha. Alguém aqui já ouviu isso? E aí o que aconteceu? Essa mulher tinha essa programação nela. Logo, ela não se relacionava com ninguém. Por quê? Porque ela era gordinha, ela não conseguia emagrecer. E para ela era uma roda de samsara, era uma roda que se repetia. Por quê? Porque ela ficava ansiosa, porque não conseguia emagrecer, comia mais. Não conseguia emagrecer, comia mais e assim por diante. E aí ela era solitária. Um belo dia, um homem, um príncipe encantado,
A encontrou. E, por incrível que pareça, ela falava até que ele era muita areia para o caminhozinho dela. E ela se apaixonou por esse homem. E ele deu sinal, enfim, tomou iniciativa e começaram a namorar. Olha que interessante, começaram a namorar. O que passou na cabeça dessa mulher? Eu vou ser eternamente grata a esse homem que me deu uma chance, no inconsciente dela. Porque a programação era, mulher gordinha não casa, não consegue ninguém. Se eu conseguir alguém, eu tenho que ser eternamente grata. Esse homem começou a atrair essa mulher. Muitas vezes. A ponto de nem esconder que traía. E ela percebendo que ele traía, vocês acham que ela largou ele? Não, ela tinha uma dívida com esse homem. Meu Deus, se eu largar esse homem, quem vai querer ficar comigo agora? Então, muito menos que eu estou ficando mais velha. Inconscientemente. E aí ela se aprisiona a esse homem, fingia que não via, fingia que não via. Até que um belo dia, ele engravida uma das amantes e some com a amante. E vai embora com essa amante. Aí chega essa mulher até mim, né? Até nós. O que a gente... olha que interessante isso. Por que eu estou contando essa história para vocês, além de ser real? Às vezes as pessoas vão te procurar para você fazer harmonia para ela. Harmonizar o relacionamento. Você não tem esse contexto. Você não sabe dessa história. E aí você faz, vai funcionar? Pode até funcionar. Por quanto tempo? Por quanto tempo vai funcionar a harmonia? Se é que vai funcionar. E aí vai falar que você não funciona. Que você fez errado o trabalho. Agora, as programações que estão atrás disso, muitos profissionais não sabem, não vão atrás, não querem saber ou não têm ferramentas para isso. E eu julgo esses profissionais? Não, cada um tem a ferramenta que pode ter, ok, escolha de cada um também. Mas o que eu quero que você entenda? Às vezes você faz a sua parte e não tem resultados porque tem algo atrás, tem programações atrás mais fortes do que o trabalho energético, ok? E aí, o que eu quero que você entenda? Ela falava assim para mim, é até vergonhoso eu falar isso, mas por mim, eu sinto falta dele. Por que ela sente falta dele? Porque ele foi o único homem que deu a chance para ela. Olha a programação fortíssima que tinha nela. Programação que vinha da infância. Certo? Quanto mais antiga a crença, quanto mais antiga a programação, mais difícil é ressignificá-la. E aí o que aconteceu? Nós trabalhamos isso, obviamente. A gente foi dar amor para essa mulher. A gente foi liberando essa mulher até que ela muda o processo dela e acontece uma história linda. Que ela poderia, a partir de então, ela escolher, não mais ela ser escolhida. O amor próprio é uma das... não vou falar que é uma das piores coisas, mas é uma das coisas mais comuns do que vocês pensam e talvez uma das mais difíceis de ressignificar. Porque a gente está falando de raiz, está falando de ir lá dentro, ir lá no fundo, mexer onde começou isso. E muitas vezes começou lá na infância. Certo? Uma outra coisa importante, a gente está falando de relacionamento com nós mesmos. Entenda uma coisa, ainda pegando o exemplo dessa mulher. Ninguém completa ninguém. Não existe metade da laranja. Você é a laranja inteira. Quando a gente escolhe alguém para estar conosco, não é para nos completar. Eu sou feliz do jeito que eu sou, ela é feliz do jeito que ela é, e a gente juntos optamos em sermos felizes. Eu não vou dar o que está faltando para o outro, porque toda vez que eu entro para completar algo que, entre aspas, falta no outro, eu crio uma codependência. E essa codependência, o que acontece? Um dos cursos que eu dou é sobre divórcio para pessoas divorciadas. Eu sou divorciado, eu posso falar, então eu falo de carteirinha. Porque muitas pessoas se destroem no divórcio, porque metade delas foi embora, senão elas inteiras foram embora, perderam a identidade de quem eram, porque elas eram o que o outro queria que fosse.
E aí, quando o outro vai embora, ele leva junto com ele quem eu sou. Então, guardem isso. Agora eu vou dar um outro exemplo que também não é fácil de ouvir, mas eu preciso dizer. Quem não consegue dizer não para o outro... Ah, tá. Deixa eu explicar isso. Dentro de você tem um trono. Um trono. Não é 2 tronos. Tem um trono. E você decide, quem senta nesse trono pode comandar a sua vida. Você decide quem você quer que sente lá. Se é você mesmo que vai sentar ou se você vai dar esse trono para outra pessoa guiar a tua vida. Aí alguns vão falar assim, ai não, esse trono é para Deus. Eu não estou aqui julgando a espiritualidade de ninguém, mas tem coisas que Deus espera que nós façamos. Entendem? Tem coisas que Deus faz, tem coisas que eu devo fazer. As coisas da minha vida, eu posso ser inspirado por Ele, eu posso ser conduzido por Ele, mas quem tem que fazer sou eu. Quem está sentado no trono da sua vida, do seu coração? Quem está sentado aí? E aí, por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que têm dificuldade em dizer não para as outras. Por quê? Porque aprendeu a vida inteira a servas, a servirem, a serem boas meninas, bons rapazes, de ser educado, de ser solícito, não sabe dizer não. Pessoas que não sabem dizer não, não estão sentando no trono das suas vidas. Quem está sentando no trono da sua vida são as pessoas que estão jogando coisas em você e você tem abraçado. Por respeito, por educação, por medo, seja o que for. Ai, gente, vocês me perdoam? Tô cutucando, né? Ai, Essa é a PNL. Eu quero que você saia do seu comodismo e viva, não sobreviva. Pare de sobreviver. Nós recebemos a vida e a vida em abundância. Não é para você viver de migalha. Você não foi feito para viver de migalha. Como diria minha amiga Marcia Sensitiva, para de ser doida! Para de ser doida! Estou falando, a gente brinca um pouco para trazer um pouco mais de leveza, porque eu sei que não é fácil. Mas entenda uma coisa, a hora que você entender algumas coisas, alguns princípios, e a gente vai trazer várias verdades essa semana, é para te acordar para a vida, é para você poder ter uma vida, não uma sobrevida. Eu falo isso por amor a você, eu falo isso por amor a mim. Quando a gente ama e é verdadeiro e a gente é sincero, a gente quer que o outro também tenha vida. Quando eu experimento a vida, a gente quer que o outro tenha vida. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu escrevi esse livro, e eu não estou aqui só fazendo propaganda, resolvi ser feliz, foi exatamente a minha vida. Depois de um divórcio, depois de ter pedido exoneração pública, depois de 15, 17 anos de carreira pública, depois de ter sido expulso de uma igreja, de um cargo de confiança da igreja. Por quê? Porque eu resolvi ser feliz. Eu resolvi queimar a ponte. O que é queimar a ponte? É ter certeza que eu não vou voltar a fazer as mesmas coisas. Então eu atravesso a ponte e queimo para ter certeza que não vou fazer as mesmas coisas. Isso é PNL. Não quero repetir programações ruins na minha vida. Eu não quero que você também. Ganhou o livro, né? Isso aí, Zé Antônio. Semana que vem vai chegar aí na sua casa. Vamos ter sorteio do livro hoje, inclusive. Ok? Claro que vai ter que ter sorteio do livro, assim como sorteio da bolsa 100%. Daqui a pouquinho. Estamos fechando já. O último relacionamento. Então nós temos relacionamento com o passado, relacionamento com nós mesmos, relacionamento com o outro. Qual o problema do relacionamento com o outro? Imagina que você vê um homem carregando uma pá nas costas. E aí ele começa a cavar num terreno uma piscina. A piscina tinha 4 metros de profundidade.
4 metros de profundidade. O que aconteceu? O homem começou a escavar, se empolgou e foi ouvindo musiquinha, lá, lá, lá. Quando ele chegou nos 4 metros de profundidade, ele percebeu que ele não ia conseguir sair da piscina. Porque o buraco que ele mesmo cavou estava fundo. Primeira coisa, toda vez que você está no buraco, entenda uma coisa, quem cavou o buraco foi você. Ai, ó, gente, é uma atrás da outra. Não foram os outros que cavaram o buraco para você cair. Todo buraco que a gente entra é a gente mesmo que cava. Ou por decisões ruins, ou por programações ruins, ou porque não sabe o que está fazendo e acha que sabe. Cada vez que a gente toma uma decisão errada, é uma pasada que a gente joga pra fora. E vai, eu tô cavando, eu vou ter piscina nesse calor. E vai, tá, acho que tá arrasando. E aí, quando chega lá embaixo, eu não consigo sair. E aí, sabe o que acontece? Eu começo a gritar pros outros. Eu começo a pedir ajuda pros outros, falando, olha, pobre de mim, o que fizeram de mim? Eu vim aqui cavar a piscina para minha família poder se refrescar. E olha que onde eu vim parar. Se coloca como vítima. Você tem se colocado como vítima na sua vida? Porque se você está no fundo do poço e está culpando os outros, você é a vítima. Você vai falar que você parou lá por causa de alguém. Essa piscina funda que você falou que era pro filho, que era pro esposo. Você cavou, você que cavou. Aí você fala assim, eu cavei pra eles, não importa, quem cavou foi você, criatura imundiça. Então foi tu. E aí você começa a gritar, socorro, 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 alguém me ajude. Aí vai ter sempre um bom samaritano. E aí vai ter a outra figura, eu tenho a figura da vítima, aí eu vou ter a figura de quem que a vítima procura? O herói. Quem que é o herói? É a pessoa que joga no PT. Aqui, ó, eu resolvo. Comigo pode deixar que eu resolvo. E aí ela vai resolvendo o problema de todo mundo, menos o dela. É o salvador da pátria, é o herói, né? Ai, não, olha como que eu faço, como que eu ajudo. São as pessoas que têm a necessidade de fazerem tudo pelos outros para serem bem vistas, olha, para ganhar o céu. Como fulano é piedoso, como fulano é bonzinho, porque não sabe nem dizer não, não sabe dizer não. Então é o salvador, ele vai lá, ele faz. E não sei o que, pode reclamar, reclama, mas ele tá lá fazendo. Porque ele é bom em fazer as coisas, ele é rápido em fazer. E ele ainda vai falar assim, não, deixa que eu ajudo aqui, eu faço. Deixa, ó, lavar louça, deixa que eu lavo porque vocês não sabem lavar louça. Não, deixa que eu lavo porque você vive quebrando copo, quebrando prato. Não, você vai lavar louça, mas você não lava, você é lerdo demais, você gasta um detergente, deixa que eu lavo. Não, deixa que eu lavo. E vai, ó, jogando coisinha pras costas, jogando peso nas costas, jogando peso nas costas, até virar corcunda de Notre Dame. Porque é o Salvador. Você é vítima ou salvador? Fala aí pra mim. Sou uma ex-vítima, ex-heroína. Tem uns que é ex-terrorista também, né? Que você se identifica com a história de vítima ou salvador? Tá caindo as fichas, pessoal? Tô gabaritando, essa foi ótima, maravilhosa. Síndrome da salvadora. Quem, né? Quem nunca? Porque faz rápido, porque sabe fazer, porque só ela sabe fazer, porque ela dá conta de fazer. E ainda mais as mulheres têm essa capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Quando percebem, estão totalmente sobrecarregadas, totalmente desequilibradas emocionalmente porque teve sobrecarga. Além da parte hormonal, é lógico, né? Então, meus amigos, vamos fechar aqui o primeiro dia. Eu espero que tenha valido. Vou fazer o sorteio, tá? Calma aí. Não, vou fazer o sorteio agora. Calma lá. O que eu quero que vocês entendam? Já para o sorteio de amanhã, olha, eu tenho duas ótimas notícias para vocês. A primeira é que vai ter uma bolsa 100% integral do curso de PNL,
100%. Gente, eu nunca vi ninguém entregar tantas bolsas integrais como eu estou entregando. E amanhã, uma das vagas não vai ser sorteio. Vai ter que fazer o quê? Quando eu acabar de publicar isso aqui, a pessoa vai ter que compartilhar e marcar nos comentários. Quem tiver mais comentário, presta atenção, vou repetir. Uma das pessoas que tiver mais comentário depois que eu terminar essa live aqui, até as 18 horas de amanhã, vai levar a bolsa 100%. Não é sorteio. É a pessoa que tiver mais comentário depois, ok? Deu para entender? Precisa explicar de novo? Eu vou repetir. Você vai compartilhar a live e vai escrever nos comentários da live. Quem tiver mais comentários vai ganhar uma bolsa 100%. Ok? Não é sorteio. Agora vai ter o sorteio amanhã também. Para participar do sorteio, o que tem que acontecer? Tem que estar no grupo do WhatsApp, salva o número nosso aí, Instituto Arpia, para aparecer sua fotinha, porque o sistema só puxa aquilo que tem fotinha. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem que estar ao vivo. Não adianta ter colocado 2.000 comentários e não vir amanhã na live. Não vai ganhar se não tiver, ok? Vai ter... Deixa eu ver. Então, tem que estar ao vivo, tem que estar seguindo a página, tem que estar no grupo do WhatsApp. Cada dia vai ter uma tarefa diferente, tá? Para você concorrer às bolsas. Vai ter bolsa de 50%, vai ter mais livro, vai ter mais e-book. Então vai ter atendimento comigo, individual, muita coisa boa vindo, e vai ter os atendimentos ao vivo que eu vou estar fazendo também. Então tem que vai mudar um pouquinho a programação, vou estar atualizando lá no grupo para que eu consiga fazer o atendimento com vocês aqui, ok? Nossa, eu estourei todos os horários possíveis e imagináveis, mas vamos lá. O que nós vamos ter? Tem toda live, todo dia. Parte teórica, parte prática, exercício, atendimento ao vivo, sorteio. E eu vou estar mandando tarefas lá no grupo que vão te ajudar. Se tudo isso que foi falado até agora serviu para você, para cair alguma ficha, eu já agradeço a sua presença aqui, agradeço os seus comentários aqui. Quem tiver dúvidas a respeito do que foi dito aqui até agora, pode mandar lá no grupo. Eu vou liberar o grupo, ok? Presta atenção. Eu vou liberar, todo dia eu vou liberar o grupo, depois da live, vai ficar a noite inteira liberada. Aí amanhã cedo eu bloqueio de novo, vejo e respondo todas as perguntas que lá estão, ok? Ai, a bolsa de 100%, quem foi lá que colocou, marcou 5 pessoas. Lembrando que tem gente que marcou 20 pessoas, essa que marcou 20 vai ter 4 chances. Vamos lá, vamos ver quem vai ser. Eu fico mais ansioso que vocês, gente. A pessoa... E tem que estar aqui, porque se não estiver aqui não vai adiantar nada. Então já reza pro... Se não for você, reza para ele não estar. E o Instagram da pessoa vai ser @pan_nonato. PAMM Nonato. Não sei se vai aparecer. Pan Nonato está aqui. Bolsa de 100% do curso. O WhatsApp está na bio. Ceci, se você não conseguir achar, você pede no direct. O link do grupo está na bio, ok? É a Pan, vocês conhecem? Ah, ela está! Pan, você ganhou a bolsa, a primeira aluna! Que máximo! Olha, parabéns! Que legal! Me manda lá no WhatsApp. Olha, eu sou a Pan, que ganhei a bolsa, tá? Bolsa 100% do curso. Primeira aluna do curso. É uma honra ter você, minha querida, na turma. É a turma do Desprograme-se. Só quem se ama que sabe desprogramar aquilo que não é mais eficácia, ok? Então, está aqui. Vamos ver o livro. Resolvi ser feliz. Quem que vai levar? Livro, lembrando que vai ser semana que vem que eu vou estar enviando os livros, ok? Se você já recebeu o livro, estiver aqui e quiser doar, ou pode sortear para outra pessoa, a gente faz isso também. Olha, a Pan fez mais de um, porque saiu de novo, Pan.
Então, para dar a chance para outra pessoa, porque a bolsa é a bolsa. Vamos ver quem vem aqui. O livro Resolvi Ser Feliz. Erlânia Terapeuta, uma terapeuta. Erlânia Terapeuta está aqui na live. Livro Resolvi Ser Feliz. Vamos ver se a Erlânia está aqui. Enquanto isso, o e-book. O e-book é Como Tratar a Ansiedade com a PNL. A Tami Dias, a Tami falou que ia ganhar a bolsa. Você está aqui, Tami? A Erlânia também está aqui, yes! Manda lá um oi para mim no zap. Erlânia, você ganhou o livro, tá? O livro é seu. E a Tami está aí? Tami Dias M. Tami está aí, eu não vi ela. Se alguém viu ela, já fala aí para ela. Ah, está também! O e-book é teu, minha linda. Semana que vem estou te mandando Como Tratar a Ansiedade com o PNL. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Lembrando que assim que eu fechar e postar, vai ser por ordem. Né? Quem mais fizer comentário, quem compartilhar, fizer mais comentário, tem que estar no grupo. Vai ser a pessoa que vai ganhar já uma bolsa 100% amanhã. E amanhã tem mais sorteio de mais bolsas, de mais prêmios, ok? Muito obrigado, um beijo na alma de vocês e até amanhã às 19 horas. Beijo!